Boas noites. Nesse novo encontro, nesta sessão de hoje, segunda-feira, vamos agradecer a Deus a oportunidade do reencontro, ainda que à distância, dirigindo os pensamentos a Deus e rogando ao Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas tentações, mas livra-nos do mal que existe dentro de nós mesmos. Porque é teu reino, o poder, a glória, a justiça, a esperança e o amor para todos sempre. Que assim seja. Então, do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os puros de coração. Pecado por pensamento e adultério. Ouvistes que foi dito aos antigos, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo que olhar para uma mulher, cobiçando-a, já no seu coração adulterou com ela. Mateus, capítulo 5, versículo 27 e 28. A palavra adultério não deve ser entendida no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas com sentido mais amplo. Jesus a empregou frequentemente por extensão para designar o mal, o pecado e todos os maus pensamentos, como, por exemplo, nesta passagem. Porque se nessa geração adúltera e pecadora alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai, acompanhado dos santos anjos. Marcos 8:38. A verdadeira pureza não está apenas nos atos, mas também no pensamento. Pois aquele que tem o coração puro nem sequer pensa no mal. Por isso que Jesus quis dizer, condenando o pecado, mesmo em pensamento, porque ele é um sinal de impureza. Esse princípio leva-nos naturalmente a essa questão. Sofrem-se as consequências de um mau pensamento que não se efetivou? Temos de fazer aqui uma importante distinção. À medida que a alma, comprometida no mau caminho, avança na vida espiritual, vai se esclarecendo e, pouco a pouco, se liberta de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega em virtude do seu livre-arbítrio. Todo mau pensamento, portanto, é resultado da imperfeição da alma. Mas, de acordo com o desejo que tiver de se purificar, até mesmo esse mau pensamento se torna para ela um motivo de progresso, porque o repele com energia. É o sinal de uma mancha que ela se esforça por apagar. Assim, não cederá à tentação de satisfazer o mau desejo, e após haver resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquele que, pelo contrário, não tomou boas resoluções, ainda busca a ocasião de praticar o mau ato, e se não o fizer, não será por não querer, mas apenas por falta de circunstâncias favoráveis. Ela é, portanto, tão culpada como se houvesse praticado. Em resumo, a pessoa que nem sequer concebe o mau pensamento já realizou o progresso. Aquele que ainda tem esse pensamento, mas o repele, está em vias de realizá-lo. E, por fim, aquele que tem esse pensamento e nele se compraz, ainda está sob toda a força do mal. Numa, o trabalho está feito. Nas outras, está por fazer. Deus, que é justo, leva em conta todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Pois bem, então vamos agora aproveitar para ler uma mensagem a respeito do mesmo tema.
A mensagem escolhida foi o pensamento de Joana de Ângeli. E vamos aproveitar para comentarmos algumas coisas entre as instruções, né, que ela passou. Antes de começarmos, nós já sabemos, né, que a grande característica do espírito é a emissão de pensamentos, né? Nós existimos, por assim dizer, para pensar, né? E dentro dessa informação, né, o que inclusive Joana de Ângeli trata são os efeitos desse pensamento em relação aos outros e em relação aos que recebemos. Então somos uma usina de pensamentos, e todas as pessoas que nos rodeiam também, né? E há uma permuta, uma troca, um intercâmbio desses pensamentos, e é nesse sentido que ela vai relatando, e aqui eu vou falando. O pensamento. Filósofos do passado e do presente, na sua grande maioria, assim como fisiologistas, anatomopatologistas de ontem e neurocientistas de hoje, informam que o pensamento é somente uma emanação cerebral que se consome com a degradação neuronial. O que ela está informando? Que a ciência entende que o pensamento é fruto do cérebro exclusivamente, que morreu o cérebro, morreu o pensamento. Infelizmente, ainda confundem a máquina em relação ao seu utilizador. Sem qualquer dúvida, o pensamento se exterioriza através do veículo da mente, que é o atributo do espírito. Então, o espírito, né, ele tem a sua sede na mente, é o espírito quem pensa, né, e ele é exteriorizado através do cérebro. É esta parte que a ciência e a filosofia não reconhecem ainda, né? Eu vou pular alguns trechos para que não fique excessivamente longo, porém, ele na íntegra está na nossa reunião. O pensamento é portador de uma carga de energia que o qualifica, simultaneamente como positivo ou negativo, interferindo nos relacionamentos humanos conforme as faixas vibratórias em que se expandem, né? Aqui a classificação de positivo e negativo é em função do seu enquadramento ou não dentro da moral divina, né? Dentro da harmonia universal, né? É nesse sentido que é positivo ou negativo. O pensamento é pensamento, ele pode ter diferentes categorias, mas se divide entre os positivos e negativos para gerar a ideia de pensamentos do bem e pensamentos do mal. Aqueles que são de natureza doentia, pessimista, rancorosa, tanto quanto prejudicam quem o cultiva, quanto produz ressonância perniciosa na pessoa contra a qual ele é dirigido. Então, o que é ressonância? É acúmulo de energia, né? Então, quando dois ou mais corpos têm a mesma frequência, então essa energia é acumulada. Então, a isso se chama ressonância. Então, há sempre um acúmulo de pensamentos, há um acúmulo de energia, né, da sua própria natureza entre dois ou mais espíritos que pensam da mesma forma. Isso é prejudicial tanto para a fonte quanto para o receptor. O inverso é igualmente verdadeiro. Quando, por exemplo, uma euforia, um bem-estar, um vigor assalta um indivíduo que recebe os influxos mentais de afeto, de respeito, de gratidão, assim o mesmo acontecendo com as plantas e os animais, deixando-os mais vivazes quando amados e enriquecidos pelas incessantes ondas de simpatia e de ternura daqueles que os hospedam e cuidam, né? O efeito da emissão dos nossos pensamentos sobre tudo que nos rodeia, né? Todos os seres vivos, né? Você viu que ela destacou, né, tanto as pessoas quanto os animais e as plantas, né? Por quê? Porque há uma irradiação, nos termos dela, positiva, né? Salutares. Continuando.
Muitos distúrbios de comportamento psicológico procedem da aceitação da sintonia do paciente com os pensamentos odientos, invejosos, perseguidores, carregados do morbo do ódio, da inveja e do despeito. Agasalhando essas descargas que lhes são direcionadas pelos infelizes, as pessoas terminam por sentir-lhes os efeitos danosos no seu conjunto vibratório, danificando-o. Então é o que a gente sempre coloca, né? Se nós nos tornarmos vulneráveis, entrarmos na mesma faixa vibratória daquelas pessoas que nos afetam negativamente, né? Nós acabaremos vinculados a ela e adoecendo tanto como espírito, né? como adoecendo até o nosso próprio corpo físico, que é reflexo do que a gente pensa. Então, basicamente é o padrão vibratório. Então, se alguém nos odeia, né? São vibrações difíceis que vão nos envolver. E se eu, de alguma forma, odiar essa mesma pessoa ou até outra, né, estamos no mesmo padrão vibratório. Então, seremos receptores e emissores de pensamentos difíceis com consequências imprevisíveis. Se por acaso a vítima dá conta e reage, né, pior se torna o dano, porque passa a retroalimentar-se dos tóxicos e vapores viciosos conduzidos pela corrente mental. Então é assim, eu sei que alguém me deseja o mal e eu reajo também desejando o mal para a pessoa. Pronto, está estabelecida uma simbiose entre os dois, em que o processo só vai se agravar. E aí ela dá a receita. O melhor antídoto para esse mal é o envolver-se nas ondas sublimes da oração, precatando-se dessa interferência nefasta que percorrem os espaços, direcionados ou não a determinados alvos. Então, mudar o padrão vibratório. Jamais evitar-se responder na mesma faixa de resistência, pois que se faria mais forte o intercâmbio destruidor. No sentido oposto, o pensamento edificante é rico de energias benéficas que sustentam os campos vibratórios de quem os capta, mas essencialmente daqueles que os emite, por originar-se nas augustas fontes do amor universal. Ou seja, quando emitimos pensamentos equilibrados, pensamentos afetivos, amorosos, né? Estamos buscando isto na fonte de Deus e, portanto, temos nosso favor, né? Todo o equilíbrio divino para pôr fim àquela demanda, o motivo daquele antagonismo, né? Quer seja ele, basicamente, são de egoísmos, inveja, né? Orgulho e assim por diante. O pensamento é uma força dinâmica natural que sempre está em ação, desde que a criatura humana normal não pode viver sem o emitir. Toda vez, quando sentires inusitada emoção de empatia que te envolva, de alegria espontânea sem motivo aparente, de conjecturas otimistas, de planos edificantes, estás sob a ação de pensamentos bons e saudáveis. Procedem de mentes afetuosas que te envolvem em simpatia e afabilidade, ou dos teus guias espirituais, né? Então, os espíritos, nossos orientadores, nossos protetores, nossos amigos, como é que eles nos ajudam? Nos estimulando através dos próprios pensamentos que eles emitem do bem, né? E isso encontra em nós, né, um alvo e uma mola para que mudemos o nosso próprio padrão vibratório e nos alinhemos com os deles, né? Aproveita-os, concentra-se e fixa-os
a fim de que te revitalizem e permaneçam como carga de nutrição para outros momentos menos venturosos. No sentido oposto, quando te sentires confundido em perturbação mental ou desconforto emocional, encontras-te sob descargas negativas que deve diluir, recorrendo à prece, às leituras agradáveis, a fim de renovares as paisagens mentais. Ora, nesses momentos de isolamento, em que o nosso contato entre os amigos e principalmente os companheiros de doutrina, né, não tão fácil quanto em época normal, acabamos sendo até mais vulneráveis aos envolvimentos espirituais difíceis, né? Só não são maiores graças à proteção extra que estamos recebendo, mas isso exige de nós alguns compromissos, como por exemplo a gente já comentou, a exigência, né, praticamente da nossa manutenção do respeito ao Evangelho no Lar, que é aquela obra lá em que nós nos propomos a fazer uma oração no nosso lar e os espíritos mentores trazem aqueles que buscam esclarecimento para desfrutar daquela reunião. Se nós deixamos de lado, esquecemos, jogamos para mais tarde, o que fazer com esses espíritos que foram conduzidos lá para receber o esclarecimento, né? Nada mais justo até que eles nos incomodem para que a gente lembre das próprias obrigações, né? De igual maneira, são emissões essas, porém morbíficas de desafetos físicos ou espirituais, que são inamistosos em relação a ti e comprazem-se com as tuas aflições. Ora por eles, tem paciência, renova-te e não guardes qualquer tipo de ressentimento. O Evangelho alude que a fé remove montanhas, o que decodificado pode significar a força do pensamento, que é a saudável exteriorização do desejo mental fixado num objetivo. Crimes hediondos são arquitetados na mente em desalinho e pervertida dos enfermos sociopatas. Ideais de santificação e progresso da humanidade têm sua gênese na elaboração mental de quem opta por amar e servir. E agora vem a parte mais, assim, tranquilizadora, né? O universo é obra do pensamento do Criador, que a todos os seres humanos dotou da mesma energia neutra inicialmente, a fim de que o livre-arbítrio de cada qual direcione-o conforme o seu nível moral, beneficiando-se enquanto ajuda ou compromete-se e fica encarcerado no mal. Então é aquilo que nós destacamos, né? Que o que Deus faz é pensar, né? E que nós, como filhos dele, temos essa mesma qualificação, pensar, né? Ele pensa no universo o tempo todo, nós pensamos de acordo com a nossa própria natureza, né? Que nós vamos trabalhando para nos afinarmos cada vez mais com os seus pensamentos, né? Pensa e reflexiona na ideia mental perversa ou vã, e a futilidade como a ausência de sentido existencial se te aninharão no imo. Levanta-te ao desencanto, ao tédio ou a aflições sem nome. Pensar bem ou mal é resultado de treinamento que se transforma em hábito. Jesus asseverou com veemência: tudo quanto pedires ao Pai orando, Ele vos concederá. Certamente, se solicitares com o pensamento em prece bênçãos, jamais deixará de as receber. A energia mental canalizada pela prece alcança os centros da captação universal e produz a ligação vigorosa entre quem ora e o Supremo Ouvinte. Então que a gente reflita que é o pensamento, né, sobre tudo que a gente comentou, para nos tornarmos os verdadeiros autores dos nossos pensamentos, assumir as próprias ideias
e sendo permeáveis à influenciação apenas daqueles pensamentos que vêm do alto, né? Sempre buscando, né, na fé, na esperança, no amor, na harmonia, no bem viver, sob a tutela de Deus. Ok? Boa semana a todos. Boa noite a todos, dando continuidade então à nossa palestra. Hoje vamos estudar um pouco sobre a obsessão. É um tema que traz muitos questionamentos e a doutrina espírita, ela tem uma rica literatura sobre esse tema, começando de Allan Kardec e outras obras, muitos livros, psicografia do Divaldo Pereira Franco, onde ele nos relata através de Manuel Filomeno de Miranda, muitos exemplos dessas influências que podem começar ali de uma atuação simples, uma obsessão simples e chegam até a processos de subjugação. E o porquê compreender a obsessão? Porque esse processo, essa situação acontece com todos nós. Somos espíritos imperfeitos, milenares e já vivemos muitas situações no passado, infelizmente, situações provocadas por nós, onde gerou muita dor, e alguns espíritos que estão desencarnados, estão ligados a nós, não nos perdoaram, então eles tentam sim nos influenciar, criar situações dolorosas, atuar em nossos pensamentos. Isso faz parte do processo evolutivo, então todos nós temos essas ligações. Mas temos como vencer e mudar tudo isso. Cada encarnação que Deus nos concede é uma oportunidade de nos melhorarmos, de combater essas influências, de nos perdoarmos, e para que isso aconteça, há que haver todo um esforço do encarnado para a sua reforma íntima. Então, dependendo de como eu estou conduzindo a minha encarnação atual, eu posso sim mudar completamente essa ligação espiritual que eu tenho do passado, porque o espírito me observando, vendo que eu estou uma pessoa melhor, que eu estou mais humilde, que eu estou mais caridoso, isso tudo vai ser material para que ele possa avaliar minha conduta e sim chegar até o perdão. Mas vamos conversando sobre isso. Então, a maioria dos centros espíritas, e a Casa de Fabiano é um deles, né? Nós temos as reuniões de desobsessão, onde recebemos esclarecimentos, tratamentos. Então, por isso que a espiritualidade sempre nos alerta, né? Todos os frequentadores, trabalhadores, os mais antigos, principalmente, né? Todos devem frequentar uma sessão de desobsessão. Por quê? É um local onde vamos estar ali tratando, porque somos espíritos, né? Como falei, eternos, nós trazemos a nossa bagagem espiritual, as nossas imperfeições que devem ser também tratadas, que aí entra a questão do animismo, né? Que é a alma do próprio médium, que também traz ali seus questionamentos, sua dificuldade. Então isso também é tratado na sessão de desobsessão e também toda a influência espiritual. Então, quando frequentamos uma sessão dessas, todos os espíritos que estão ligados a mim, a minha família, são levados para tratamento, para doutrinação,
E ali pode acontecer toda uma atuação mais intensa da espiritualidade e mudar toda a situação. Então é de grande valia o tratamento que as casas espíritas nos oferecem. Nós temos as sessões de esclarecimento mediúnico, que são as primeiras que geralmente as pessoas frequentam para conhecer a doutrina, para estudar ali os princípios doutrinários, e depois de um tempo ela passa a frequentar uma reunião de desobsessão. Então, o que seria a obsessão? É uma ação persistente que um espírito mau exerce sobre o indivíduo. Então, como eu falei, pode começar, geralmente se inicia de uma simples influência moral e chega até uma perturbação completa, que seria do organismo, das faculdades mentais, que seria a subjugação. Então, no Livro dos Médiuns, o capítulo 23, Kardec fala só sobre isso, da obsessão. Então, é muito interessante esse estudo. Quem tiver ali a curiosidade de estudar, Livro dos Médiuns, capítulo 23. Na grande maioria, esse processo, ele vem do passado, como também eu comentei, né? De um lado é o cobrador, sequioso de vingança, sentindo-se ferido, magoado, injustiçado, e do outro, o devedor, que somos, né, que é aquele que está sendo influenciado. Então, nós trazemos impresso no nosso corpo espiritual, no perispírito, as matrizes da culpa, do remorso, do ódio, que não se extinguiu, né? E, infelizmente, pode ser também uma situação desenvolvida na presente encarnação, dependendo das escolhas, da sintonia. O que é importante lembrar é que sempre é um processo bilateral, não existem vítimas. Então isso a doutrina espírita deixa bem claro, porque quando nós ficamos sabendo que estamos sofrendo uma influência espiritual negativa, a nossa posição sempre é de acusar aquele espírito que está nos influenciando, né? Nos colocarmos como vítima, estamos sendo assediados por um espírito, que injustiça, porque às vezes nós não temos nem os motivos na presente encarnação. Agora, à luz da doutrina espírita, à luz da reencarnação, tudo muda. A gente fica sabendo que não é vítima, que existe sim uma ligação desse espírito conosco. Como eles falaram aqui, pode ser uma questão do passado, no qual eu prejudiquei, eu feri muito esse espírito, ele não me perdoou, está me cobrando, e eu posso também desenvolver uma situação no presente, dependendo da escolha que eu fizer. O campo das viciações é uma escolha complicada, porque quando eu começo a usar uma droga lícita ou ilícita, eu atraio espíritos nessa condição, inferiores. E eu posso começar a desenvolver todo um processo obsessivo pela viciação, é uma coisa atual, nova, da minha escolha presente e que pode gerar consequências e complica tudo, porque além do passado culposo que eu tenho, que já tenho ligações que precisam ser ali trabalhadas, resolvidas, aí entro numa faixa vibratória negativa, presente, vai dificultar tudo, eu não vou conseguir trabalhar todas essas situações e pode levar a pessoa ali a situações bem complicadas. Lembrar sempre que somente existe obsessão porque há espíritos endividados. Criaturas que se procuram através dos tempos para acertar os débitos do passado. E nós, os encarnados, conduzimos, em nós mesmos os fatores preponderantes, que são os débitos morais a resgatar. E é isso que facilita a influência. Resumindo, existe obsessão porque existe inferioridade em nós.
Somos espíritos com uma bagagem de erros e de sombras que vimos cultivando em sucessivas encarnações. A doutrina espírita nos oferece meios para superar tudo isso. Então, nós temos processos obsessivos de encarnado para encarnado, né? Pessoas encarnadas podem se tornarem obsessores uns dos outros. Numa família, né, onde não há harmonia, onde não há uma convivência pacífica, eu com as minhas atitudes posso me tornar ali um obsessor encarnado de alguém, conduzi-la a uma situação bem difícil. Existe do desencarnado para desencarnado também na espiritualidade, o processo pode continuar, do encarnado para o desencarnado e do desencarnado para o encarnado. Então, vejam, em todas as situações, né? Eu posso estar encarnado obsediando alguém que está no plano espiritual, ou um desencarnado que está influenciando alguém que está encarnado aqui na Terra. Então, existem vários processos, várias ligações e também até a auto-obsessão. A própria pessoa, se ela não tiver uma saúde mental, se ela não buscar o equilíbrio, ela pode se auto-obsediar. Então, a doutrina espírita nos mostra todos esses estudos. E como que acontecem essas influenciações? O mecanismo é através dos nossos pensamentos e atitudes viciosas, nossas imperfeições morais. E esses são os fatores predisponentes. Existem as causas kármicas, né, que facilitam a aproximação dos obsessores. Então, esses espíritos aos quais nós prejudicamos, não nos perdoaram, eles nos acompanham durante toda a encarnação, ficam observando o momento propício para a efetivação da sintonia completa para que eles possam atuar mais intensamente nos nossos pensamentos, gerando atitudes e comportamentos difíceis, né? Então, o que nós temos que estar bem atentos, né? Lembrar do ensinamento de Jesus, orai e vigiai. A invigilância é este o momento, é a porta que se abre, facilitando a incursão de pensamentos estranhos. E todos nós temos esses momentos. O segredo está em estarmos atentos, por isso do orar e vigiar. A gente tem que estar em prece, tem que estar observando os nossos pensamentos, as nossas atitudes, buscando o equilíbrio, nos esforçando pela nossa transformação moral, é a prece diária. Vamos citar alguns desses exemplos, né, de estados emocionais que propiciam essas influências. A revolta, o ódio, a insatisfação, ideias negativas, depressão, tristeza, desânimo, pessimismo, medo, ciúme, egoísmo, ociosidade, irritação, impaciência, maledicência, calúnia, desregramentos sexuais, viciação como álcool, fumo, outras drogas ilícitas. Vejam, quantas situações todos nós sofremos. Infelizmente, temos essas sensações durante a nossa encarnação. Como que é o mecanismo? É observar, reconhecer que tem essa dificuldade e combater. É um exercício durante toda a encarnação. À medida que a gente vai alimentando a nossa alma com o Evangelho de Jesus, que é o melhor roteiro, nós vamos, com esse alimento espiritual, combatendo essas sensações, nos conhecendo melhor, nos observando, e aí sim vamos conseguir ir modificando o nosso comportamento. Estando numa harmonia, pensamento mais positivo, fica mais difícil a espiritualidade inferior atuar sobre nós. E um momento de invigilância desse nosso, se nós deixarmos essas sensações crescerem, isso pode ampliar e nos ocasionar sérios problemas.
Então, lembrar, né, que a gente tem que estar muito atento, porque é esse momento que o plano inferior aguarda para que possa realmente aproveitar e atuar sobre as nossas atitudes. Então, quando sentimos tudo isso, né, quando temos todas essas sensações, isso é importante lembrar, não quer dizer que a pessoa já está obsediada, né? É lembrar que esses sentimentos, eles podem ser utilizados por esses espíritos inferiores para iniciar um processo obsessivo. Se essas atitudes chegam, se tornam constantes, se deixarmos crescer em nossos pensamentos, aí que está o perigo, né? E qualquer ideia fixa negativa é sempre sinal de alerta. Então, isso que a gente tem que observar. Sensações de tristeza, de angústia, de desânimo, isso vai acontecer com todos nós. Agora, é a maneira como vamos absorver isso, agasalhar, manter essa ideia que é o perigo. Então, nós temos que combater. Aquilo chega, é o exercício de combater ali naquele momento, não deixar aquilo tomar conta do nosso pensamento, que ele agasalhar isso e manter, porque aí vai nos trazer problemas com certeza. É o vigiai e orai, lembremos sempre disso. E um ponto importante, lembrar que o obsessor é um irmão, como um ser humano como nós, ao qual nós os prejudicamos, a quem os sofrimentos e desenganos desequilibraram, certamente com a nossa participação. Então, somente com muito amor e nossa transformação moral é que conseguiremos reverter esse processo. Não com imposições, porque isso não vai resolver nada, pelo contrário, atitudes ali de orgulho, de vaidade só vai piorar. Então, nós temos que compreender o processo, compreender que somos responsáveis por tudo isso e ir pelo caminho do amor, pedir a Deus o auxílio, mudar o nosso comportamento, ter atitudes caridosas para com esse espírito que é nosso irmão, o qual nós prejudicamos e que eles possam ali nos perdoar. Tem algumas colocações do Divaldo que ele coloca como estratégias mentais, né? Para que no dia a dia a gente fique atento, observando e praticando algumas atitudes que vão nos ajudar nesse processo aí da reforma íntima e automaticamente da observação desses pensamentos difíceis quando chegam. Olha o que ele fala aqui. Pense sempre de forma positiva. Toda vez que um pensamento negativo vier à sua cabeça, troque por outro melhor. E aí a gente precisa estar alimentando nossa mente com coisas boas. Entra aí a leitura do Evangelho, a prece, que vai nos trazer ali as ferramentas para combater esses pensamentos negativos. Se não colocarmos nada, né, na nossa mente, não colocar coisas boas, como é que a gente vai conseguir combater o negativo? Tem que ter algo positivo. Para que isso aconteça, é preciso muita disciplina. Não adquirimos essa condição de um dia para a noite, né? Como um atleta, a gente tem que treinar bastante. Então, é a prática diária. Mesmo no início, fazer a coisa meio que automático, né? Ler o Evangelho, fazer a prece, mas com o tempo aquilo vai se tornando um hábito salutar. A gente vai conseguindo abrir o coração a Deus, conversar sinceramente, sentir a presença deles, a atuação deles em nossas vidas. Então, é um treino, como em tudo na nossa vida. Não reclame. Quando reclamamos, tal qual um imã, você atrai para si espíritos na mesma condição. Então, a gente tem que aprender a combater a lamentação e a insatisfação, porque é uma vibração negativa, né? Você ficar ali se lamentando, insatisfeito, só piora tudo. Entramos numa faixa vibratória negativa, que é propícia para influências espirituais. Então, vamos elevar o nosso pensamento, lembrar,
Mais um dia, vamos em frente, confiando em Deus, vamos fazer o melhor que pudermos. Culpa. Quando ficamos nos punindo, abrimos a porta para a influência negativa também. Então, o sentimento de culpa, de irritação, tem que ser combatido. Eliminemos a palavra culpa. Nós temos, às vezes, sim, responsabilidade pelos nossos atos. Infelizmente, erramos, estamos sofrendo consequências. Mas passou, é passado. Tem como eu corrigir? Tem como eu mudar? Tem como eu consertar? Se tiver, eu vou fazer todo o meu esforço para isso. Se não tiver, paciência. Ficou para trás. Passo a agir de uma maneira diferente. A culpa nos paralisa, então não podemos deixar ela crescer. Irritação. Toda vez que ficamos irritados, nos envenenamos. Com certeza, é uma questão até fluídica. É um veneno a irritação para o nosso corpo físico, para o nosso corpo fluídico. Então, a gente precisa desenvolver a serenidade. Quando estivermos ali muito nervosos, angustiados, precisamos ali nos acalmar. Fazer uma prece, sair fora daquela sintonia, beber um copinho de água, né? Como o Emmanuel falou para o Chico, pega uma aguinha, bebe, engole devagarinho, respira. E aí você analisa a situação de uma outra maneira. Não dá vazão para que o nervosismo tome conta do seu pensamento e você tenha atitudes infelizes, que depois fica tudo mais difícil de consertar, né? A espiritualidade está aí nos orientando o tempo todo. Ponto importante, viva o presente, o aqui e agora. Passado passou, muitas coisas não tem como consertar. Eu tenho que aguardar o tempo e a situação para poder inverter determinadas situações na vida. E o presente é o mais importante, porque é ele que vai preparar o meu futuro mais tranquilo, com paz, e também eu posso consertar o passado se eu tiver uma atitude presente positiva, mais caridosa, de confiança, de ligação com Deus. Então, o aqui, o agora, o momento presente é o mais importante para todos nós. Não perca tempo com melindres, com preocupações desnecessárias, né? Isso não vai trazer nada de bom para nós. Então a gente tem que agir no positivo, enxergar as coisas como lição, como aprendizado e fazer todo o esforço possível para mudar a situação. Não ficar guardando rancor, raiva, compreender que aquele que muitas vezes provoca uma situação em nossa vida, ele não está bem. Então, como nós, né, em determinados momentos, também temos atitudes infelizes. Então, é o não julgar, tentar compreender e olhar para frente, fazer a sua parte, caminhando, seguindo o roteiro do Evangelho de Jesus. O que podemos fazer no nosso dia a dia que nos ajudam a buscar tranquilidade e serenidade? Então, cada um vai buscar alimento para a sua alma. Então, a gente, em primeiro lugar, buscar o Evangelho, fazer a prece, observar a natureza, ouvir uma boa música, uma boa leitura, os livros, né? A própria internet nesse momento que nos propicia o estudo, muitos vídeos, muitas lives hoje em dia que trazem tantas informações valiosas. A gente precisa selecionar, buscar coisas que alimentam a nossa alma. Assim como o corpo precisa de alimento, a nossa alma precisa desses materiais, de coisa boa, para que a gente possa ter saúde mental, equilíbrio emocional, cuidando do nosso espírito e combater o comodismo. Nós somos muito acomodados, essa situação atual está fazendo com que muitas pessoas saiam desse comodismo, né? Nós temos que aprender muitas coisas, temos que buscar novas soluções em nossas vidas. E tudo isso tem um lado positivo, não é por acaso, né? Com certeza é um aprendizado que temos que ter. Acredite em si, acredite em si mesmo,
É possível sim eu vencer qualquer situação. Descomplicar, a gente complica tudo muito, a gente complica demais as coisas. E Jesus, o nosso Mestre, nos falou isso. Conhece a verdade e a verdade te libertará. Né? À medida que nós vamos observando a vida na sua grandiosidade, que é espíritos em evolução, estamos aprendendo, somos filhos de Deus, então tudo é possível para aquele que crê. Então vamos encerrar a nossa palestra, pensando sobre tudo isso, peçam a Deus que lhes dê muito discernimento, sabedoria, sempre a sabedoria para distinguir as coisas que eu posso mudar, que depende de mim, e as coisas que eu não posso, que eu aceite, compreenda e peça ajuda a Deus. E vamos então, elevando o nosso pensamento, agradecer pela oportunidade desta reunião, desse estudo, que fique gravado esses ensinamentos em nossos corações e que saibamos valorizar cada minuto que a vida nos oferece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, Senhor. Seja feita a tua vontade, não a nossa, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja.